Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos aqui como entrevistado e convidado a falar um pouquinho sobre a sua atuação aqui na Câmara dos Vereadores, o nosso querido amigo vereador André Salineiro. Obrigada, André, por ter vindo aqui, por estar conversando com a gente. O prazer é meu, retornar, né? Retornar, mais uma vez, isso aí. André, a gente tem visto aí uma atuação tua assim, bem presente, bem firme dentro da Câmara Municipal e algumas situações que você mantém como uma rotina sua. Por exemplo, você trabalha desde o começo do seu mandato essa questão do atendimento nos bairros, que seria o gabinete itinerante, né? Você continua fazendo esse trabalho? Continuo. E criamos algumas até linhas diferentes de aproximação com a população. O gabinete itinerante é um que funciona indo nos bairros, porque muitas pessoas não conseguem ir até a Câmara, né? E eu criei um pacote do Fala Comigo, eu apelidei de Fala Comigo. E tenho aí o Fala Comigo nas ruas, aonde eu vou andando pelo comércio, entrando, visitando as pessoas, para saber o que? Primeiro que eu não me identifico no início como vereador, porque eu estou ali para colher informações do que ela precisa. E como muitas pessoas não me conhecem, a aparência, né, às vezes até sabem do nome, mas então eu pergunto para a pessoa que ela está precisando mais ali no bairro dela, naquela região, o que poderia o poder público ajudar. No final, obviamente, eu me identifico como vereador, me coloco à disposição. Isso está dando assim, um resultado muito bacana, porque nós temos muitas demandas. Dessas conversas já saíram projetos de leis. Eu tenho Fala Comigo na varanda, onde eu vou fora do horário do expediente, na casa de uma pessoa que organiza uma reunião. Isso é importante porque chega na época de eleição e muitos falam assim, essas reuniões são políticas, acontece na época de eleição. Então eu criei esse Fala Comigo na varanda para quebrar esse paradigma. A gente faz esse tipo de reuniões fora da época de eleição, que é justamente para a gente saber como que eu posso, né, ajudar. Isso aí você está frequentando todos os bairros da cidade. As pessoas entram, graças a Deus a minha rede social ela é muito ativa. Então pela rede social às vezes a pessoa se interessa, será que o vereador poderia ir na minha casa? Eu falo, claro, quando que a gente pode marcar? Então daí que sai. Porque não é uma prática comum, né? Os políticos irem visitar realmente, como você disse, extra período eleitoral. E assim, tem outros falas comigo, né, no busão, no Uber, tem vários, mas assim, o mais interessante é mostrar que dá para fazer uma política diferente, né? E nessas andanças suas você também tem essa questão de estar visitando as UPAs. Isso é um trabalho de fiscalização. Podemos fazer uma fofoquinha aqui ou não? Vamos. Eu fiquei sabendo que houve um ligeiro pipoco dentro da Câmara, porque por essa questão de visita aos postos de saúde, me parece que você sugeriu um estendimento no horário com relação à questão da vacinação, que se estendesse para não prejudicar nem o empregado nem o empregador, e um vereador disse lá que isso já tinha sido resolvido, que estaria sendo feito, e você foi fiscalizar e não estava. Procede? Não, procede, porque a fiscalização é uma incumbência do vereador, né? E a gente faz isso, eu vou nos UPAs, UBS, para realmente fiscalizar, ver e sugerir. Não é só para ir lá e depois colocar na mente e criticar, não. Aí eu faço ofício para o secretário de saúde, vejo como que a gente pode ajudar, enfim, o intuito é ajudar e não apenas mostrar os problemas, mas é função fiscalizar. E realmente essa questão que foi levantada sobre o horário estendido, que inclusive eu criei um projeto junto com a vereadora Cida Amaral do terceiro turno nos postos de saúde. E não foi nenhuma inovação isso, porque já tinha, inclusive na época do Bernal. Só que esse projeto depois parou, saiu. E a gente veio, então, eu e Cida, criamos uma lei para isso, para que ele seja horário estendido. Por que fizemos isso? Porque é importante, assim, né, isso temos que valorizar no parlamentar, é o poder dele criar leis para que essas leis ficam. E não ser apenas políticas de governo e não de Estado. Então, se essa lei fosse aprovada, infelizmente não foi vetada, a maioria dos vereadores achou que não era conveniente, mas essa lei tornaria obrigatório o terceiro turno em alguns postos de saúde. Então, mesmo que um dia, depois o prefeito Marquinhos Prates saísse do poder,
o prefeito que entrasse iria manter isso, porque é lei, mas não foi aprovado. Então, eu tenho esse projeto, eu acho muito importante, porque o pai, mãe de família, não consegue hoje procurar uma assistência num posto de saúde, porque a maioria trabalha em horário comercial, como fosse um cartório, né? Um banco. E a saúde não pode ser assim. A saúde a gente tem visto aí inúmeras reclamações, né? E realmente precisa ter a prioridade de algumas situações, como a do atendimento estendido, né? É realmente uma pena, Salineiro, que essa lei não tenha sido aprovada, né? E não tenha sido repercutida mediante a população, que é uma coisa que eu sempre digo: vocês querem leis que favoreçam? Participa das sessões, vai lá, dá corpo porque você acha interessante, porque é difícil para o vereador que quer colocar um projeto bom, se os colegas não votarem a favor. Mas se tiver uma pressão da população, vota, não é? Certeza. André, me fala mais uma coisa aqui, com relação a essa questão vou olhar aqui o valor, eu não peguei o valor certinho, mas dos créditos suplementares que foram aprovados, salvo engano, semana passada, você votou contra, por quê? Nesse dia eu não tive acesso aos projetos, né? E eu votei contra por causa disso, não levando em conta o mérito. Mas foi votado em regime de urgência? Regime de urgência, ou seja, outra coisa que eu condeno, né? O regime de urgência tem que ser para urgência, né? E não é todo projeto que chega do executivo que tem que entrar em regime de urgência, assim como não é todo projeto de vereador que tem que entrar em regime de urgência. Então o regime de urgência tem que ser caráter urgente. E nesse dia entrou em regime de urgência, eu não tive condições de ter acesso ao projeto, né? Sugeri para a mesa que não votasse naquele dia e mesmo assim ele foi. Então eu votei não, por não ter acesso, não votar às escuras. Então o regime de urgência é uma coisa, inclusive, que nós precisamos ter muita cautela, né? Porque um projeto é uma coisa muito importante, você tem que desmiuçar. Mas exatamente, como assim? Porque toda semana a gente vê regime de urgência em votação, mas por quê? Qual que é o critério do regime de urgência analisado? Quem determina isso? É o presidente da Câmara? É o presidente da Câmara que coloca em pauta, né? Chega do Executivo e se coloca em pauta. E a questão de ser crédito suplementar, a gente também tem que tomar um cuidado redobrado. Exatamente. Porque todo financiamento, depois que o Executivo faça, a conta vai ficar para pagar para outra pessoa que assumir a prefeitura. Por falar em conta que vai ficar para o próximo que assumir, Solurb. Uma reclamação infinita e, digamos, de passagem, realmente pautada numa situação verdadeira, né? O que você fala sobre esse contrato da Solurb que vem se estendendo aí de uma forma meio truculenta? Olha, é um absurdo, assim, até hoje a prefeitura não ter solicitado a revisão dos contratos, né, de licitação. Por quê? Quando há algum problema... Mas não foi nem solicitado a revisão? Revisão de contrato não, revisão de contrato não foi. Outro pedido que eu acho que teria que entrar, além da Solurb, o consórcio Guaicurus. Guaicurus. A gente está com um problema sério no transporte, que inclusive esses dias saiu na mídia, é uma coisa que a gente está trazendo há muito tempo já. Fiz audiência pública ano passado, levantamos diversos problemas e nada foi resolvido. E agora o consórcio vem e fala assim, bom, nós não temos condições de tocar mais, precisamos aumentar o valor que é repassado para a gente. Então entrega o contrato de licitação, mas não deixa a conta para o povo pagar, porque ali no contrato tem cláusulas dizendo que se uma das partes se entregar, que tem que pagar multa. Mas o que a gente não pode é ficar refém de empresas que contratam outrora, mesmo que seja outra administração com poder público, e depois acham que tem o direito a todo momento de ficar querendo aditivos, revisões desses contratos. E outra coisa, né, Salineiro, torna-se um monopólio, o cara presta o serviço que ele quer prestar, não é? Não deveria ser só uma, deveria abrir para mais. Exatamente. Porque aumentar a concorrência, né? Lógico, porque tudo que tem concorrência, a própria Solurb, por que tá essa palhaçada aí esse tempo todo? Porque só tem eles. É verdade.
E se a gente for ver assim, na própria Águas Guariroba, é um contrato extenso que foi feito na época do Nelsinho, que aí se perdura por anos e está nessa questão da justiça. O que eu vejo é assim, a empresa tem o direito de pedir revisão, mas o poder público também tem. Se não está contente, peça revisão, né? Agora, e se a empresa não está achando que não está ganhando dinheiro, entrega. Tem outras pessoas com certeza que vão surgir que querem pegar esse mas serviço. essa é mais uma questão que eu acho que o Ministério Público tem que estar em cima também. Se o negócio não está contente, como você está dizendo, o órgão público não pede revisão, quer dizer, a coisa vai indo, como enxurrada. Então, peraí, é hora de alguém interferir, né? O Ministério Público fique atento com isso. Porque é necessário realmente que haja uma revisão sobre esses contratos. E outra, assim, essa questão do Águas que foi citada. Poxa, ano passado eu fiz um pente fino nesse contrato de licitação da Águas. Encontrei várias irregularidades. Para você ter uma ideia, num dia de uma sessão ordinária, eu baixei um telão e apresentei em PowerPoint aos vereadores tudo que nós detectamos de errado, sabe? Então, para não estender a nossa entrevista, mas citar um caso, por exemplo, de uma irregularidade que detectei ali no contrato, tem uma cláusula que fala assim, 1% do valor bruto que a Águas arrecada, ela tem que colocar para obras sociais. Né? O que é isso? Levar esgoto aonde não tem, população carente, etc. E nós vimos que durante muitos anos esse valor estava sendo utilizado para perdoar dívidas de hospitais particulares, como se isso fosse alguma causa social. Então, poxa, é um absurdo, né? Outra coisa, 0,5% desse valor bruto, que é imenso, é passado para a prefeitura para fazer serviço de fiscalização em cima da água. Aí solicitamos, aonde está sendo implantado esse valor, onde está sendo colocado esse valor, né? Que serviços estão sendo prestados? Até hoje não tivemos resposta, estamos cobrando. Mas enfim, essa é a função do vereador. Tem que fiscalizar. Né? Vamos voltar aqui para falar só sobre essa questão da Águas? Vamos. Vamos deixar marcado já para a semana que vem? Tem muita coisa para se falar. E é nessa hora, assim, olha como que é uma coisa bacana. É nessa hora que eu defendo que o político, de forma geral, seja o cargo que ele ocupe, ele não pode ter essa questão de base e oposição. Não, porque ele está ali, tem que atender todo mundo. Agora, parlamentar que fala assim, nem base. Eu sou base, eu sou oposição, está errado. Você não tem que ser nada, você tem que ser você. Consciência. A sua consciência com aquilo que as pessoas apostaram na tua consciência quando te colocaram lá. Com certeza. Né? Então... o político ali, ele não tem que ser base, não tem que ser oposição, não tem que ser hétero, não tem que ser transexual, ele não tem que ser preto, não tem que ser branco, não tem que ser nada, ele tem que ser um cérebro que está à disposição da população, independente de qualquer outro tipo de apego, seja ele religioso, seja o que for. Né? O político está ali para atender a população. Agora eu vou chegar lá. Vão dizer que eu sou espírita, não sou, mas digamos que eu seja, você é católico, você não vai atender um pedido meu porque existe uma diferença? Me poupem, tem que acabar com essa palhaçada dentro dos órgãos públicos aqui e principalmente com relação aos os que detêm mandato de vereador, de deputado, de seja lá o que for, sem predileção, sem amores aos excessos. Vereador, foi um grande prazer te receber aqui novamente e eu quero de fato deixar o seu compromisso com a população para uma nova entrevista na semana que vem, falando somente sobre esses pontos que você apontou na Câmara, sobre a Águas Guariroba e que não foi levado em consideração, mas nós queremos esmiuçar isso aí. E queremos estar apresentando isso à população de Campo Grande. Para mim é sempre um prazer, né, voltar, muita coisa a gente ainda poderia falar, porque o nosso papo vai rolando, vai né? E é agradável, então a gente vai falando. Mas eu me coloco à disposição, eu quero elogiar, tá bom, o conteúdo e quero também elogiar você, né, pela sua postura e como uma pessoa que trabalha na comunicação de uma forma responsável. Hoje nós somos carentes disso, né? Obrigado, então parabéns, para mim, só chamar que eu venho. Nós que agradecemos e ficamos honrados com pessoas como você que se propõe a vir aqui, a gente sabe da correria de vocês, mas que vem aqui conversar com a população.
Te agradeço mais uma vez e deixo a você a mensagem final dos seus eleitores e para a população toda aí. Olha, gente, quiser criticar, elogiar, sugestão, entra lá na rede social, né? André Salineiro, tanto no Twitter, Instagram, Facebook. É uma forma de você se comunicar diretamente comigo. Eu aceito muito, inclusive críticas, né? Eu evolui muito, sabe assim, nesses 2 anos de mandato, como profissional e como pessoa. Eu creio que a chave do ser humano é a evolução, né? A pessoa que está aberta a evoluir, a melhorar, seja em qualquer coisa, a possibilidade dela de ofertar um serviço mais eficaz para a população é muito maior. Então a chave hoje do meu mandato é a evolução. A gente está procurando consertar os erros que cometemos, né? E evoluir para que esses erros sejam minimizados e melhorar cada vez mais o mandato. Mas para isso eu preciso da população me falando aquilo que eu estou fazendo de errado e aquilo que eu estou fazendo de certo. É isso aí. Mais uma vez, obrigada.